Bom dia, 29 de março, encerrando o mês, e para a gente falar de Quaresma, eu trouxe um verso da Quaresma de Irene Jansson. Não sei se é assim que escreve, tá? Que se lê, né? Bom dia! Bom dia, Cecília, tudo bem? Estou vindo da física. Então, o verso da Quaresma. Aprende a suportar tua dor. Teu coração é a sementeira de Deus, e ele ara a sua gleba. Aprende a silenciar sobre o que ouves, para não perturbar a palavra de Deus, os grãos que vêm de suas mãos. Aprende a perceber a força de Deus, que em ti faz germinar o bem. Assim te tornas semelhantes a ele. Bom dia, Laura. Bom dia, Flávia, Angélica. Tá bom, envio sim. Envio sim. Ok. Algum comentário da leitura da semana passada com a Adriana? Obrigada, Lisa. Então, nós estamos na página 63 da edição 7, né? Terceiro setênio, iniciamos a leitura do terceiro setênio, a fase dos 14 aos 21 anos, e vamos reiniciar um parágrafo antes do que vocês terminaram, né? Acho que 2, né? Com o nascimento do corpo astral. Pode ser? Todo mundo achou? Vamos lá? Pode ser eu para ler, Adriana, tudo bem? Com o nascimento do corpo astral ou das emoções, alguém não sabe o que é corpo astral? Eu vou ler o rodapé ali. Como o próprio nome astral diz, este tem a ver com os astros, e, de fato, as forças que nele atuam são forças interiorizadas das 7 potências planetárias: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. São qualidades, são forças que vivem na alma, né? No corpo astral. Nós estamos na página 63, Rosemary, da edição 7. Tá? Com o nascimento do corpo astral ou das emoções, que fornece o substrato para nossa alma, advém uma visão bem pura de um ideal humano a ser alcançado. Talvez nunca mais em nossa vida essa imagem ideal seja tão clara, tão pura como na adolescência. Por outro lado, nosso corpo astral é também portador da consciência de nossas emoções, instintos, paixões, desejos, cobiças, curiosidades, todos os elementos que despertam intensamente na adolescência. Nessa época, forma-se uma tensão muito grande entre o ideal a ser alcançado e os instintos, cobiças, desejos que cobram suas necessidades. A Rose está perguntando alguma coisa, Rose? Na edição 5, não sabemos. Talvez seja mais ou menos a mesma página. Eu acho que é 62, não é? Pode ser, não sei. Está na página 62. Então, ele está falando de uma tensão, né, entre os ideais e os instintos, os desejos, né? E o jovem está sempre em conflito, quer realizar a imagem ideal de um lado, mas é puxado para o outro. Por exemplo,
A curiosidade de fumar cigarro ou mesmo maconha é grande, mas existe a ponderação. Se eu começar a fumar, depois vou ter que fazer um enorme esforço para largar de novo. Então é melhor nem começar. Surge a percepção de que as regras externas têm de ser substituídas por meio da autoeducação por regras que ele mesmo se impõe. Essa busca do ideal leva-o a projetar uma imagem do que gostaria de vir a ser. Muitas vezes, ele faz imagem de pessoas que lhe parecem ser aquele ideal. Figuras da política, da história, mais frequentemente ídolos do esporte, da música ou do cinema, servem mais ou menos para esse fim. O jovem passa facilmente nessa fase de uma ideologia para outra, aderindo aos mais diversos ismos. Mas o que é que, no fundo, ele está procurando? É assim mesmo. Quem sou eu? De onde venho? Qual é a minha tarefa neste mundo? Perguntas inconscientes, formuladas para os universos ideológico, religioso, profissional e sexual. Exercício. Quais eram os meus ideais nessa época? Eu achava... Bom dia, Maria Lourdes, bem-vinda. Tudo bem? Estamos na página 64, falando lendo sobre o terceiro setembro. E a Obrigada. pergunta que eu deixo de tarefa, né? Quais eram os meus ideais nessa época da adolescência? Do que eu gostava, o que eu pensava, a que eu me ligava, quem eram os ídolos, né? Quem eram as pessoas que me inspiravam, né? Pessoas inspiradoras. Não é fácil ao jovem encontrar-se. A distinção do que é realmente dele e do que é resultado da influência dos pais precisa ser feita. Por exemplo, será que eu quero ser engenheiro mesmo? Ou médico, etc.? Ou essa foi uma ideia que veio dos meus pais? Ou até da sociedade, né? Talvez seja um desejo que o pai não conseguiu realizar e quer ver realizado no filho. Ou foi educado como católico. Será que essa é a minha religião? Talvez ele participe com todo o entusiasmo no movimento de jovens da igreja, mas de repente se dá conta de que não é nada disso. Novamente, podemos distinguir três fases: a dos 14 aos 16 anos, quando todos os desajustes corporais de crescimento exigem muita energia e paciência para sua adaptação, e nem sempre o desenvolvimento anímico consegue acompanhar o desenvolvimento físico. Na segunda fase, dos 16 aos 18, ou 18 anos e meio, mais precisamente, que é a fase mais religiosa. O jovem procura religar-se a algo, sendo esta a busca do paraíso perdido. E na fase dos 18 anos e meio, até os 21 anos, ele amadurece internamente para escolher a profissão, o que acontece mais precisamente aos 18 anos e meio. Aqui no Brasil, essa escolha é feita muitas vezes bem antes desse período, por causa das especializações do ensino, por exemplo, para as ciências ou para as letras. Acontece que o jovem toma uma decisão forçada, faz cursinho, até passa no vestibular, e, de repente, se dá conta de não ser isso que queria. Se houvesse uma oportunidade de o jovem estagiar em diversas profissões
para depois fazer a escolha, ele não estaria perdendo tempo, como pode parecer, mas ganhando tempo para ter qualidade de vida e satisfação internas maiores. Porém, os adultos são apressados, angustiados, querem sempre colher os frutos ainda imaturos, principalmente em relação aos seus filhos. Foi assim com vocês? Vocês hoje conseguem perceber isso lá de trás? Ou foi uma escolha mesmo própria, né? E livre, né? Que você teve a oportunidade de seguir esse impulso de ideal e conseguiu seguir essa carreira que sonhou, né? Acho que vale a pena essa pergunta interior. Na minha época, eu estou falando, eu já tenho 69, né? Na minha época existia engenharia, direito e medicina. Escolhe um desses três que está tudo certo. E eu não queria nenhum dos três, como fazer, né? Ainda era uma época que estava desabrochando outras qualificações, né? Novas universidades, faculdades com outros temas, né? Mas, nossa, vai fazer uma coisa que você não conhece? Faça engenharia, ou direito, ou medicina. Caminho. Bom dia, Angélica, bem-vinda. Bom dia, Sônia. Oi, querida. Eu posso falar uma coisa? Pode. Eu estou participando da formação da pedagogia curativa em São Paulo, né, no Parsifal. E essa semana a gente estava estudando a finalização dos 12 sentidos. E uma preocupação, né, do professor foi trazer o quanto os adolescentes nessa fase estão se automutilando. A falta de um projeto, e existe aí um vazio existencial. Eles não conseguem. Então, assim, a tentativa de suicídio e a automutilação mesmo. Cortar o próprio corpo, enfim. Está sendo uma realidade bastante verdadeira. Então, acho que precisa olhar para isso também. Obrigada. Talvez a pergunta seja, né, o que estamos vivendo? Talvez sei lá, talvez uma liberdade, né? Você pode ser que você quiser, que não tem nenhuma orientação, acompanhamento, estímulo, né? Talvez. Se eu não tenho propósito, eu não tenho por que viver, né? Isso é para a vida toda, para a vida toda. O propósito, né? Adriana, quer completar? Não, eu que trabalho com jovens já há 30 anos, eu acho que tem que ficar uma pergunta para a gente, para reflexão, nós como adultos, como é que nós estamos nos relacionando com eles? Nós genuinamente estamos olhando para as necessidades desses jovens, com todos os desafios que tem, né? Principalmente nessa época com tantas mudanças, com a chegada do corpo astral, uma modificação corporal, ideais, eu tenho que me desconectar com aquilo que veio e começo agora a entrar dentro de uma turma onde eu muitas vezes me sinto adequado, mas às vezes não. Então, assim, tem milhões de desafios, mas tem aí um papel do adulto hoje que também está muito ausente, né? Eu recebi ontem uma imagem, uma criança olhando para a mãe e falando assim, mãe, tablet não abraça. E a mãe abraçada com o tablet. Então, a gente tem que olhar para isso também, né? Quanto nós somos corresponsáveis com o que está acontecendo com os adolescentes. É um assunto bem sério mesmo. Bem sério. Tablet não abraça. Nossa, forte isso, não, Adriana? Tablet não abraça. Muito forte. A gente tem que se vigiar, né? Porque nós mesmas passamos praticamente o tempo todo olhando a tela, olhando um celular, né?
E aí a pergunta seguinte é o menino perguntando para a mãe, mãe, que horas que eu posso mandar um WhatsApp para a gente conversar? Quer dizer, parece uma brincadeira, né? E aí o que que acontece, né? A grande maioria transfere essa responsabilidade para a escola e para o psicólogo, né? Então, assim, e hoje o que a gente está vendo começou a emergir as consequências da pandemia para os jovens. Eu que É, atendo jovem, eu é. digo que 90% dos jovens que eu atendo, 90% estão fazendo terapia. Adultos também, né? Adultos também. Acho que... Laura, Bom dia a todos. Pensando nisso que a Adriana falou, eu ando pensando assim, como que pode ser uma abordagem amorosa? Porque também, assim, não só um é pouco. colocando... Você congelou, Adriana. E aí a Laura começou a falar. Ai, perdão, não Não, terminei. agora acho que eu voltei, né? Isso, Não, agora você pode falar, voltou. Adriana. Não, é aqui só para fazer um fechamento, gente. Todos nós, cada época, cada fase da vida, estamos passando por desafios, né? Aqui não é apontar dedo para ninguém, né? Não existe culpado. Mas a gente, como adulto, né? E responsável na condução do jovem, né? Porque a gente tem que olhar também qual que é a natureza dele, o que está emergindo dele, quais são as habilidades, né? Que não tem uma, são várias, né? Por isso que chega nessa época eles ficam tão em dúvidas do que fazer em termos de profissão, né? Porque não dá para você encaixar, ficar encaixando, botando tudo, né? É assim, é assim. Não é assim, né? Ainda mais hoje, eu lhe trouxe uma coisa muito interessante. Naquela época tinham 3 profissões, vamos dizer assim, né? Mas hoje, se alguém aqui falar para mim o número de profissões que existe, vai ser uma surpresa, porque eu mesma desconheço a quantidade de coisa que está surgindo. Então, assim, é esse olhar atento, né? Como talvez até a Laura vai comentar, qual é a ponte de comunicação que nós criamos, né? Para nós nos ajudarmos, porque também como educadores a gente não tem resposta de tudo. A gente está num processo também de aprendizado, principalmente com os nossos filhos, né? Eles nos ensinam muito, nos ensinam no sentido assim sabe, do eu encaixar de novo. Opa, né? Quem sou eu? Quem é, né? Quem é a Adriana? Quem é o meu filho? Como é que essa relação se estabelece? Como é que é a minha vivência? O que que eu recebo do mundo? O que que eu internalizo? Como é que eu respondo? Como é que eu interajo? Então, assim, é um processo difícil, mas é uma realidade. Eles estão pedindo, pelo amor de Deus, olha para mim. Não fica dizendo o que eu tenho que fazer, né? Às vezes é só um colo, às vezes é só um carinho mesmo, às vezes é chegar e falar O assim, olha, interesse, ok. né? É um interesse genuíno, né? É olhar para aquela. O que está acontecendo? Não sei lidar com isso, então tá bom, nem você nem eu. Como é que a gente pode fazer? Mas eu estou vendo você, né? A Márcia, que é a nossa gestora da escola, ela fala assim: quem é aquela pessoa que está disposta a segurar na minha mão e me ajudar a atravessar o rio, né? Eu posso até saber nadar, mas essa correnteza está muito forte. Mas quem que segura em mim e me ajuda a sair de uma margem e para outra? Né? Então, assim, e nesse processo todo tem um grande aprendizado para nós adultos, né? E isso é muito lindo, porque aí a gente entra numa relação da doação, né? Quando a gente doa, a gente também recebe. Então, assim, não é fazer desse momento uma coisa trágica, né? Mas a pergunta é, assim, como é que eu posso, como adulto, conduzir? Como é que eu posso olhar para mim, né? É um processo vivo, né? Está vivo dentro da gente, ele é dinâmico, ele tem movimento, ele tem dedicação, tem muito amor, entrega. É uma fase muito, muito rica, né? Todo mundo fala, o aborrecente. Eu não gosto de falar assim, gente, eles são incríveis, né? Eles estão assim no auge e aquilo está borbulhando dentro deles. Tem muita vitalidade, tem muita vontade. Então, assim, lógico que muita força tem que ser, né? A gente tem que conduzir essa força para ela não se perder, porque às vezes vai e se perde.
mas com uma boa condução, um carinho, uma mãozinha assim, eles... E confiar, né, gente? Confiar, porque chega uma hora que também tem que rezar muito, né? Vamos lá, Laura, depois Sônia. E depois Rose. Não, a minha pergunta, assim, apesar de você ter falado tudo isso, eu ainda, porque eu estou nesse caminho e eu sou mãe, eu não estou envolvida com pedagogia diretamente, é de como fazer essa abordagem pro adolescente, porque assim, a gente tem uma noção agora, eu pelo menos agora, do movimento que ocorre em cada CTN. E a gente sabe que eles têm uma necessidade de se inserir num grupo. E muitas vezes a gente vê que o adolescente ele aceita de uma pessoa da mesma idade que ele, ou um pouquinho só mais velho, mas que não é super experiente, uma cobrança como se aquilo fosse para a vida. E de repente vai replicando um comportamento que às vezes nem é bacana. Só que ele não consegue raciocinar que aquele comportamento não é bom. E eu faço sempre um paralelo com a minha vida. De repente, quando eu era adolescente, eu estava ouvindo umas músicas que de minha iniciativa eu não ouviria. E hoje, só de pensar nas letras daquelas músicas me dá vergonha. E aí eu fico pensando como hoje fazer uma abordagem amorosa e que seja que ela surta efeito, porque as coisas da forma como estão, parece que tem uma distância tão grande entre esse comportamento, né, do adolescente, a gente poder chegar e não ditar o que ele tem que fazer, mas que ele se enxergue individualmente, que ele não precisa ficar copiando um exemplo que não é bacana, que ele consiga processar um pouquinho para ver isso vale a pena. Essa é sempre minha preocupação. Daqui a pouco minha filha chega nessa idade. Eu falo, como é que eu vou lidar? Todo mundo lida de uma forma ou outra, mas assim, eu tenho essa preocupação desde já. É isso. Obrigada, Laura. Sônia. Oi. Não, eu só ia falar uma coisa que a Adriana falou, do pai delegar para o psicólogo, né? E não é só o jovem, não. Eu tenho um pacientezinho, ele acabou de fazer 8 anos, e ele me pediu para fazer 2 sessões por semana. Preciso falar mais alguma coisa, Uhum. né? Uma criança de 8 anos falar para mim que quer vir 2 vezes, porque ele se sente melhor aqui comigo do que lá em casa. E ele disse para mim, sabe o que eu mais odeio? Falei, que é? A hora de dormir. Falei, mas por quê? Meu pai me põe lá na cama e manda eu ficar quieto, e eu tenho que ficar sozinho, eu morro de medo. Sabe, os pais estão muito ocupados, o pai dele trabalha de manhã, de tarde, Uhum. e leva para casa. E eu queria dizer só uma coisinha para a pessoa que falou antes, que eu esqueci o nome. A Laura. Eu queria perguntar para ela como que a mãe dela lidou com a coisa, quando ela ouvia as músicas que hoje ela tem vergonha. Como que a sua mãe lidou? Então, relaxa, menino. Relaxa, os pais não têm que comandar os filhos. Eles também vão viver experiências que depois eles vão se arrepender, mas tem coisa que faz parte, né? E eu acho que hoje os pais estão muito preocupados em serem corretos, em fazer as coisas certinhas, e fica olhando o manual, e fica mandando para o psicólogo, e sendo que a coisa é muito simples, é amar e pronto, né? E ser como é. Desculpa, obrigada. Obrigada, Sônia. Rose, depois Angélica. Rosemary. Então, Adriana também, como você, eu concordo, e é a mesmo CTM, que é da minha experiência, e eu não acho eles chatos, eu gosto muito de trabalhar com jovens. E ontem eu recebi 2 aqui, 2 na minha casa, que eles são da Venezuela, e foi incrível, porque eu pude praticar, e é tão gostoso, me faz lembrar, né? É tão gostoso, tão maravilhoso. Aquele momento, eles estavam falando em espanhol, e eu vendo a interação deles com a minha filha, e dali já surgiu essa oportunidade de relembrar como é que se trabalha com eles. E aí já começou brotando
uma vontade que eu tenho, né, de fazer isso. E lembro que, na verdade, é porque eu acho que eu me coloco no lugar deles e lembro como eu era na época. Eu acho que isso tem muito a ver, você se colocar no lugar deles. Como é que você era? E esse exercício que veio agora é um exercício que a gente tem que se colocar sempre no lugar deles. O que que passava na minha cabeça naquele momento? E hoje eu tive a conclusão dessa sensação. Aconteceu comigo a experiência agora, antes de eu entrar na aula, e também mais um jovem. Se chega, ele já é índio, ele é um índio, está na aldeia, e ele disse assim: eu estava precisando falar com você, mas eu não queria te ocupar, porque eu sei que você, o horário aí e tal. Deu vários motivos, e ele sabe o que está passando comigo, e você também tem a sua filha e tal. Aí eu falei: não, mas eu agora liguei para você porque eu quero ouvir você, e eu quero saber de você. Eu estou preocupada porque, por mais que eu separe um tempo para cada coisa, né, que a gente sabe que o tempo agora diminuiu, né, que é menos de 16 horas, e agora é aqui que mudou o fuso horário e tal, tudo isso, mas hoje eu separei esse momento para falar com você, e foi tão gratificante. Por quê? Porque eu pude falar com ele, ouvir as indagações, ouvir as dúvidas, e junto com ele, sabe, Adriana, foi isso que você falou, eu não coloquei no lugar, até falei, é chato, né, porque às vezes a gente se coloca no lugar de sabe tudo. Não, eu fui ouvir, fiz o exercício, né, de ouvi-lo e tentei com ele fazer aquela viagem, daquela indagação. Eu vou para Brasília, eu vou para o Rio, como é que eu faço? Aí a gente começou a questionar e ele descobriu a resposta. E ele falou assim: para mim foi mágico isso, porque você não me falou nada, simplesmente a gente pôde conversar juntos, né? E eu não me sinto nem, eu não estou nem com culpa, nem com sentimento assim, eu induzi, não, foi uma descoberta. Para onde ele iria? O que que era melhor? E aquilo foi assim mágico, eu acho que foi uma situação maravilhosa, porque é mesmo o meu dom, eu gosto disso, de fazer isso, de trabalhar nesse sentido. Uhum. E cada vez mais isso me dá, é uma vida, né? A gente sente assim, ai, que bom, estou fazendo aquilo para aquilo que eu fui chamada, né? E é como você falou, é um prazer tão grande que é nosso. Mas eu Uhum. tenho muito mais coisas para explanar em relação a isso, mas só queria deixar aqui é, esse exemplo de que realmente o que você falou, Adriana, faz todo sentido, todo sentido. Você precisa amar o outro, você precisa se colocar no lugar dele. E hoje em dia, com tanta profissão, com tanta oportunidade, com tanta informação, e às vezes o que está faltando é exatamente esse ouvir, né? Esse acalento, né? E olha que ainda foi usando o celular, não foi pessoalmente. Quando é uma coisa de você olhar, né, olho a olho, e tocar e abraçar, foi usando o instrumento que se podia naquele momento, naquela hora. Uhum. Uhum. Obrigada, Obrigada, Rose. Rosa. Angélica. Eu gostaria de sugerir um livro que chama-se Fundamentos da Psicohistória, do Demause. Ele é um psicohistoriador e ele vai narrar os fatos históricos a partir desse olhar, né? Tem uma questão do fenômeno e ele não narra os fatos históricos, mas ele vai falar como é que essa humanidade foi se desenvolvendo emocionalmente e qual o impacto desse desenvolvimento na nossa vida pessoal, né? Na questão Uhum. subjetiva. É muito lindo esse livro, tá? Vale a Uhum. pena. Põe no Só isso. chat, escreve no chat o nome dele, tá bom? Vou colocar. Olha. Bom, obrigada. E a Lisa trouxe, que é uma informação que temos hoje de como deve ser pais. Muitos manuais que geram culpa, muito peso para os pais. A informação é importante, mas tem que fazer sentido para cada família. Concordo plenamente, Lisa. Tem que fazer, Posso, falta conexão. Uhum. Pode, quem posso quer falar? eu, Lisa. Fala, Lisa. Então, me deu esse estalo, assim, né? Bom, mãe de primeira viagem, né? Quando o Gabriel estava com um aninho ainda.
E eu naquela loucura de como criar uma criança, né? Como e aquela coisa da alimentação e tudo mais, o que fazer, o sono, não sei o quê. Aí você contrata consultora de sono, é consultora de amamentação, é consultora de alimentação, é consultor para tudo, né? Aí, conversando com uma grande amiga querida, que é a conciliadora biográfica, a Zilda Barbosa, ela falou para mim assim, Lisa, se conecta com seu filho e veja a necessidade dele. Não fica nessa loucura de que você tem que ter um monte de gente à sua volta. É bom, sim, é óbvio que a rede de apoio, de você ter informação é super importante. Mas pega essa informação e sinta com você primeiro, né? Nossa, aquilo foi tão apaziguador para mim. Ela falou assim: permita-se, foi bem assim, se dê o direito de ser mãe, né? Dê esse espaço para você ser mãe e se conecte com seu filho. Gente, a partir dali, saí de um monte de página, parei com essa loucura e assim, mudou minha conexão com o Gabriel. Que lindo. Os filhos escolhem seus pais, né? Então, a gente está pronto para aquilo que vai ser dessa criança. Com todas as nossas dúvidas, erros, né, dificuldades. É assim mesmo, estamos aprendendo também, como a Adriana falou. Estamos aprendendo também. Que desafiador, né? Para todos. Continuamos? Pode ser? Aos 18 anos e meio, o adolescente passa pelo que, astronômica e astrologicamente, se denomina nódo lunar. Trata-se de uma situação da relação Lua-Sol semelhante à do nascimento. É um ritmo especial, né? Sol, Lua, Terra, numa mesma posição a cada 18 anos e meio. Então, tem um marco, né? Um marco. Podemos dizer novamente que as portas do paraíso se abrem um pouco e que se pode vislumbrar a missão terrena. Ocorrem muitas vezes percepções sutis e fugazes que podem passar desapercebidas. Porém, muitas vezes, as circunstâncias externas da vida nos fazem olhar retrospectivamente para essa fase. E aí, vamos descobrir ter sido justamente nessa época que decidimos fazer vestibular para determinada área, ou entramos na faculdade, ou sofremos um acidente, ou o que aconteceu comigo nessa época. Né? Vale essa reflexão, né? Quando eu tinha mais ou menos 18 anos e meio, o que aconteceu comigo? Né? Eu consegui perceber, né? Porque ele fala, às vezes pode passar despercebido. Nada me aconteceu, segui minha vida. Mas talvez agora, em retrospectiva, a gente possa... eu tive um sinal, eu não vi, eu não percebi isso. Ou eu tive um sinal que me fez mudar a minha vida, né? Mudar um pouco o rumo, adequar, ajustar, né? Porque, de novo, né, as portas do paraíso se abrem um pouco para onde se pode vislumbrar a missão de vida. Né? É como se o mundo espiritual dissesse, não se esqueça que veio. Está sinalizando aqui, Angélica, que você está com a mãozinha estendida. Se você puder desligar, agradeço. Tá? O Zoom fica sinalizando isso. Esses 18 anos e meio são como que uma despedida do passado, da adolescência, antes de entrarmos para a vida adulta. Muitos até expressam isso, dizendo que não querem assumir a responsabilidade de adulto. Eis uma questão, né? Querem manter-se adolescentes e o que, com certeza, vai gerar uma crise. Outras vezes vem um sinal de fora, um acidente, uma perda, etc., para que aconteça essa conscientização maior. Outros, ao contrário, percebem mais conscientemente a nova fase que está chegando,
as perspectivas para o futuro e, com alegria e bem-estar, vão em frente. Para mim, a época do nódulo lunar, quando entrei na faculdade de medicina, foi gratificante. Eu me identifiquei com a ciência, anatomia, histologia, bioquímica, etc. Na biografia 1, esse momento é a viagem para Portugal e a retomada dos locais da infância. Na biografia 2, é a luta pela causa, pelo ideal, que mesmo após um ano de prisão, desperta mais intensamente. Na fase da adolescência, a dinâmica que surge é de dentro para fora. E aí tem a imagem, eu e as forças de dentro para fora, né? A gente vai para o mundo. O sentimento do jovem é o seguinte: eu estou aqui com toda a minha potencialidade e quero modificar o mundo. O ensimismar-se traz a sensação de solidão, de não ser compreendido, mas é claro que este é um estado que não se aguenta por muito tempo. Quer-se o contato com o mundo, com os outros. A forma de contatar é dando flechadas. Lançam-se críticas contra tudo e contra todos. Quer-se fazer reformas dentro de casa, modificar a alimentação da família, a religião, a sociedade, etc. Né? Queremos mudar o mundo nessa época. Quando projetamos essa atitude de crítica para a vida de adulto, mais tarde sabemos que uma pessoa muito crítica em relação aos outros poderá estar passando por uma fase de isolamento e de solidão. A crítica não é a forma mais sadia de comunicação, mas para o adolescente talvez seja a única. Um professor Waldorf dizia que, nessa época da adolescência, a criança como que leva uma placa no peito dizendo fechado para reforma, ou deixe-me em paz. As meninas são mais coquetes, gostam de aparecer, de chamar a atenção, de provocar os professores, enquanto os meninos são mais tímidos e muitas vezes têm vergonha. A vergonha é algo natural nessa idade. A adolescência é o momento em que o eu, como personalidade, me torno mais visível para o mundo. E é disso é que tenho vergonha. Não há ninguém que me faça tocar um solo de violino ou flauta em público, ao passo que no grupo, na orquestra, tenho como apoio os outros membros e não haverá problema. A busca de um grupo onde sou aceito me dá reforço naquilo que ainda não tenho coragem de enfrentar sozinho. É o eu nascendo, né? Essa individualidade se configurando e se manifestando ainda de forma, né, não tão própria, né? Está nascendo. Daí vem essa coisa da vergonha, dessa visibilidade, eu tenho que me colocar, né? Já sou cobrado. Se no primeiro setênio podemos usar a frase o mundo é bom, e no segundo setênio o mundo é belo, para o terceiro setênio teríamos o mundo é verdadeiro. É esta busca pelo verdadeiro no mundo que o jovem almeja. Ele precisa encontrar veracidade, autenticidade nos adultos que o cercam. Um professor de jovens que não seja autêntico, que fala da boca para fora, não será aceito. Tampouco os pais conseguem, por exemplo, simular uma relação perfeita perante o jovem. Em pouco tempo, ele saberá da verdade e que foi enganado. O adulto que admite seus erros e fraquezas é mais aceito do que aquele que simula perfeição. Bem importante refletir sobre isso.
Nessa fase, a ciência é apontada como única verdade. Porém, sabemos que a estatística também pode ser usada para demonstrar coisas incorretas. Portanto, usar a ciência como totalmente verdadeira é ter como base uma falsa verdade. Mas onde estaria a verdadeira ciência? Além da realidade física científica, existe uma realidade anímica e uma realidade espiritual. A matemática é a realidade espiritual mais pura. Esta verdade o jovem também tem de conhecer. Neste setênio se lança o fundamento para uma vida espiritual que virá mais tarde por meio do que é verdadeiro. O princípio educativo neste setênio não é mais a imitação, que é do primeiro setênio, embora muitos jovens tentem imitar os colegas ou seus ídolos, nem a autoridade do segundo setênio, e sim a liberdade. Ao falar de liberdade, podemos falar de uma liberdade interna e de uma liberdade externa. A liberdade externa é aquela mediante a qual conseguimos, à medida que vamos amadurecendo, fazer cada vez mais coisas no mundo externo e, ao mesmo tempo, assumir a responsabilidade por tais atos. A liberdade interior é algo mais sutil, é o respeito pela personalidade do outro. Implica a conscientização no adulto de que agora ele tem uma individualidade diante de si, tal qual ele próprio. Assim como exigimos respeito por nós, precisamos respeitar o jovem. Rudolf Steiner, na escola Waldorf, fazia questão de chamar os alunos de si, isto é, o senhor, a senhora, em respeito a essa individualidade. A liberdade acontece em 3 níveis, eu acho isso fantástico. O primeiro é o espaço físico. O jovem necessita ter seu próprio espaço, seu próprio quarto, ou pelo menos sua própria cama, seu canto privativo, onde ele tem o direito de pendurar os pôsteres que desejar. Quando se necessitar desalojar alguém na casa para acomodar visitas, ou a irmã que se desquitou, não é o quarto dele que deverá ser buscado. O espaço anímico é igualmente importante. Por exemplo, seus telefonemas não devem ser interceptados, as cartas não devem ser abertas. Seu diário, se por acaso ele o esqueceu na escrivaninha, não pode ser lido e assim por diante. E aqui a gente pode também falar do celular, do tablet, do WhatsApp. O espaço espiritual se refere agora mais ao aspecto profissional. Será que eu sou apoiado em minhas intenções de vida? Isso se refere também, especialmente à parte profissional. Por exemplo, o jovem quer tornar-se apicultor, mas a família quer que ele se prepare para assumir a fábrica do pai, com a qual ele não tem afinidade. Angélica e Maria Lourdes, ou Angélica? Angélica, Oi, querida. você está com a Eu, tô- mãozinha levantada. eu não sei como abaixar essa tecnologia nova. Reação, vai na bolinha reação. Vai lá e tira o... Maria Lourdes, pode dizer.
Bom dia. Bom, Eu gostaria de refletir mais daquilo que ele diz, daquilo que ela diz sobre que a matemática é a verdade mais espiritual. uhum, Eu li em tempos um livrinho pequeno de um filósofo, eu acho que ele é búlgaro. Se não estou em erro, aquilo chama-se a linguagem. A linguagem simbólica das figuras geométricas, é uma coisa assim. E achei muito interessante porque eu relacionava as figuras geométricas, o quadrado, o triângulo, o círculo, com a parte dos astros e pronto, com o cosmos, de uma maneira geral. Mas gostaria de que abordassem um pouco mais isto, por exemplo, para o adolescente, que na verdade, por exemplo, aqui em Portugal, a matemática é das disciplinas mais odiadas, entre aspas. Então, as notas são as piores, isso tudo. Poderá ter a ver com a maneira como é abordada ou não, e, quiçá, agora relacionando a isto com a parte espiritual, o adolescente está se encarnando mais profundamente, não é? E por outro lado, quizá seja uma tentativa de afastamento do espiritual, não sei. E agora ocorreu-me esta reflexão, queria ajuda. Eu vou começar falando, mas acho que a Adriana pode completar bem. Mas onde está a verdade cósmica? É na matemática. Então, todo o nosso universo foi criado a partir da matemática. E na matemática não existe erro, né? Eu não posso relativizar nada, né? 2 mais 2 é 4. Não dá para discutir isso. Então, a verdade cósmica está na matemática, né? É assim como eu entendo, né? E onde que está, eu vejo assim, um pouco da dificuldade hoje na matemática, porque eu não quero olhar para a verdade, eu não quero pensar na verdade. Porque para a gente poder fazer cálculos matemáticos, eu preciso raciocinar e eu preciso chegar no resultado certo, verdadeiro. E não dá para dizer é mais ou menos, né? Chegamos mais ou menos. Não, chegamos num resultado. Esta é a matemática, né? E é isto que nós temos que buscar, porque isso é espiritual, né? É até onde eu entendo, Não, Adriana. perfeito, Odília. Ai, ela bloqueou. Que pena, volta logo. Assim, é onde, qual que é a contradição? A ciência por si, a ciência ela não explica tudo, porque a ciência ela tem um limite, Uhum, né? Buscar alguma coisa. E é uhum, exatamente isso que o Odílio falou. A matemática é aquilo que tem de mais essencial, mais completo. E a essência, o arquétipo, ele está no espiritual. Pode passar milhões de anos, mas ele está ali. uhum, Entendeu? É essa comparação. Porque assim, o jovem, o que que ele está buscando? E quando ele quer buscar aquela verdade, aquilo, a ciência, a turma, o pai, a mãe, ali tudo tem um limite. E aonde ele vai buscar, né? Essa coisa que vai além desse limite. Além desse limite está o espiritual. uhum, Não é? uhum. É Entendeu o agora? exemplo, é o É, exemplo da coerência, né? O exemplo de verdade está na matemática. E talvez a gente tenha que se inspirar nisso. E hoje vivemos uma época onde tudo é possível, é relativo, tanto faz, né? Eu nem pergunto para mim, né? Eu aceito qualquer coisa. Não, é importante a gente voltar para essa essência, né? Voltar para a essência. Ali está o espiritual, na essência. então, Odile, a gente estava lendo, né? E aí o tempo inteiro vinha uma palavra para mim: coerência, coerência, coerência. E eu acho que essa
é uma reflexão que a gente pode, ou talvez, buscar isso em todas as fases da vida, né? Quando a gente está falando do primeiro setênio, né, que a criança aprende por imitação, né? Aquilo também tem que ter uma coerência. Se eu falo alto, se eu grito, se eu ando desarrumado, sei lá, a criança vai estar imitando aquilo. E aí é tão incoerente quando eu falo com meu filho, fala baixo, né? Na vida do segundo setênio, a mesma coisa. Quando eu quero mostrar para ela, né, que o mundo é belo, que existe a troca, não sei o quê, como é que eu estou diante disso? E no terceiro setênio, isso é escancarado. Se você não tiver coerência no terceiro setênio, aí o dedo vai direto em você, né? E isso eles são bons para fazer. Mas por quê? Porque não está tendo essa coerência, né? E não está tendo essa verdade. Eu falo para o meu filho, sente-se à mesa e desligue o celular. E o meu celular está ali do lado. Entende? Então, essa coisa que ele fala, cadê a verdade no mundo do adulto? Eu estou indo para o mundo do adulto, só que o adulto está mostrando para mim que não tem verdade naquilo que ele fala, naquilo que ele faz e naquilo que ele sente. Principalmente naquilo que ele sente. Então, ele percebe os conflitos da casa, os conflitos da turma, tudo eles percebem. Ele fala, meu Deus do céu, estou indo para a vida adulta, quero a verdade, e o mundo ao meu entorno não é verdadeiro. Aí que tem essa possibilidade de eu buscar o espiritual. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é essencial. Então, assim, só para compartilhar com vocês, eu trabalho, né, com jovens e com programas de intercâmbio, né? E quando o jovem vem me procurar, ele normalmente fala assim, eu não sei o que eu vou fazer um intercâmbio. Aí eu falo, para o baile. Para o baile, porque o intercâmbio não é eu não sei o que eu vou fazer, tem que ter um propósito. Mas até que, através das conversas, eu consiga passar um pouco para eles de que o jovem aqui, na Ucrânia, na Rússia, onde quer que seja, em essência, eles buscam a mesma coisa. E é isso que é mágico e é isso que é o ponto de virada do intercâmbio. Entendeu? É onde no encontro com o outro, não é só uma questão cultural. A questão cultural, ela existe, né? É fato, a gente sabe. É frio, é calor, come isso, come batata, toma vodka. Tudo isso a gente sabe. Mas o que conecta e a grande experiência da vida deles, é o turning point da vida deles, é quando eles se reconhecem diante do outro. E eles falam, não estou sozinho no mundo. Né? Qualquer jovem, em qualquer lugar, busca, em essência, a mesma coisa. Isso é incrível, gente. Ótimo, Adriana. Maria Lourdes. Ai, muito grata, fantástico. E então, veio-me uma outra ideia em relação à matemática, porque é verdade, mas é uma verdade em que muitas vezes eu estou-me a lembrar dos exercícios de matemática já mais avançados, em que alguns números davam 0,00 não sei o quê, e não era um número finito. E isso às vezes fazia-me assim uma confusão na minha cabeça. E eu hoje percebo o infinito, aquela lemniscata de que nós falamos, que na horizontal e na vertical, então é assim uma revelação. Obrigada. Em se falar de coerência, né, eu lembrei de uma fala que houve, que os jovens estão perdidos, porque a nossa sociedade está em processo de transição. E a gente está tendo muita dificuldade de achar coerência. Eu vou desligar aqui a